Bom, galera, é o seguinte, agora eu vou falar de um tema que muitas pessoas fazem de qualquer jeito, ou não dão valor, e assim, não investe nisso, não pensa nisso. Principalmente quem é uma pessoa muito cética, ou extremamente analítica, ou extremamente racional, que acha que isso aqui é balela, isso aqui é detalhe. Estou falando de logomarca e identidade visual. Ah, é o cara do marketing, por isso que ele tá falando isso. Não, tô falando por experiência própria. Eu fui de TI 25 anos, eu sou um cara muito racional. E depois que eu entendi isso, fez toda a diferença. Quando você tá falando de uma logomarca, ele tá falando de um elemento gráfico que fica na cabeça das pessoas, tá? Quando elas veem aquilo, elas vão lembrar de você. Ou às vezes uma cor específica, um conjunto de cores e uma fonte. Como, por exemplo, você vê aquele traço rapidão, você sabe, não precisa falar que é da Nike. Ou aquele M, McDonald's. Poxa, Marcelo, você tá falando de empresas muito grandes, é muito fácil. Não, vou dar exemplo prático. Uma vez eu tava em São Paulo, eu tava andando na rua, eu vi um logotipo redondo e umas letras antigas. De cara, eu lembrei que era o bar do Veloso lá em São Paulo. Uma empresa tava usando algo muito semelhante, mas eu lembrei do bar do Veloso que eu ia constantemente, né? Existe lá também em São Paulo uma padaria que chama Brasileira, lá na Paulista, que é um B estilizado. Eu já ouvi esse B várias vezes pela internet, eu sempre lembrei da padaria. Hoje eu moro em Fortaleza, tem uma oficina de carros, que ele usa um ícone que é um pneu rasgando assim, né, dando uma derrapada, e toda vez que eu vejo exatamente um ícone parecido, eu lembro exatamente da oficina, então isso fica gravado na cabeça das pessoas. E se você não criar uma logomarca e uma identidade visual que seja própria sua, assim, que vai fazer as pessoas lembrarem de você, da sua empresa, do seu conceito diferencial, pode ter certeza que isso aqui no futuro vai te atrapalhar, tá bom? Então vamos lá, eu vou voltar pro computador, você vai entender exatamente onde eu quero chegar. Então, no vídeo anterior a gente falou exatamente do plano de negócio, e pontos principais a gente definiu aqui com relação à marca, o conceito, nome e diferencial, tá? Sabendo disso, você vai mandar para uma pessoa experiente, existem profissionais focados em criar logomarca, e eles criam exatamente nesse conceito, tá? Se você usar, por exemplo, aquele site gerador de logotipo, ou para aquelas empresas que faz aqueles logomarca a rodo, duas uma, vai criar um logotipo nada a ver, que não vai trazer esses três elementos, ou você vai ter um logotipo que uma outra empresa também vai ter um igual. E aconteceu com um cliente nosso, que ele tinha um L assim, e era de tecnologia, e tem uma outra empresa de contabilidade também tinha um L no começo e ficou igualzinho. Então assim, faça isso bem feito, a logomarca é algo próprio seu, tá? E junto da logomarca, obviamente, você tem o manual de identidade visual, que ele vai te mostrar como você vai usar esse logotipo, como fica no contraste alto, por exemplo, colocar no documento, preto e branco, horizontal, vertical. Mas o que é muito importante é você ter aqui também o conceito das cores também. Cores e fontes, tá? Tem cor que demonstra fome, tem cor, por exemplo, que mostra austeridade, cor que mostra, por exemplo, confiança, saúde. Então tem todo um estudo de cores e conjunto de cores que vão ornar uma com as outras para compor o seu logotipo e junto da sua marca, tá bom? E as fontes da mesma forma, tá? Só que o legal, quando você tem isso bem definido num documento formal, para qualquer empresa de marketing ou gráfica que você mandar, você vai garantir que todos os pontos de contato do seu cliente, eles vão identificar você, tá? Então, por exemplo, se você fizer folhetos, você vai ter aquela identidade visual que é própria, cartão de visita, modelo de documentos, nem se for, por exemplo, modelo de contrato, tá? Apresentações, por exemplo, de PowerPoint, embalagens, né? Vamos supor que você tem uma pizzaria. Por que não você ter um pouco da identidade visual da sua empresa na caixa da sua pizza? Enfim, brindes, né, que você pode ter também, mandar para os seus clientes e principalmente seus canais de vendas, tá? Sendo eles físico ou virtual. Então, por exemplo, a fachada da sua loja, do seu estabelecimento, né, o logotipo, né, a parede que vai estar atrás de você, tem a questão das cores também, tá? Então, é muito importante você ter essa identidade visual em todos os pontos de contato. E como você está falando de internet, isso é muito, mas muito forte. Então, por exemplo, no seu Instagram, sua rede social não pode ser diferente do seu site, do seu e-commerce, enfim. Então, tenha sua logomarca, tenha identidade visual, tenha isso muito bem estabelecido e comece já todos os pontos de contato do seu cliente usando esses elementos, tá? Pode ter certeza que isso faz total diferença, porque eles vão ter contato com você de várias maneiras, isso vai gravar de uma forma inconsciente na cabeça das pessoas e aí você vai ser muito mais lembrado. E se você não começar isso desde agora, pode ter certeza que lá na frente vai ser muito difícil você parar para você refazer isso. E você arrumar isso é muito pior. Então começa certo. Não começa isso de qualquer jeito, tá? Então essa é uma dica extremamente importante que eu dou para você que você não pode negligenciar, tá bom? Vamos para a próxima etapa.